Olá, meu nome é Letícia, sou do grupo PET Engenharia Elétrica, da UFPR, e hoje eu vou explicar um pouquinho sobre os vetores na linguagem C. Então, primeiro eu vou explicar uma definição, do o que são vetores, depois uma declaração básica que vai servir para a hora que a gente for implementar um código, e no final eu vou resolver um exercício. Bom, os vetores eles podem ser definidos como um conjunto de informações agrupadas para serem processadas. Então, quando você cria um vetor, você cria diversas posições, digamos, e em cada posição você vai colocar alguma informação, né? E essas informações elas vão estar agrupadas nesse vetor. Na linguagem C, o vetor ele precisa de um número de termos que é previamente definido, ali quando você declara o vetor. Então, naquela imagem ali, no final do slide, você tem um vetor com 10 posições, certo? Então, tem 10 quadradinhos ali, se você contar, e em cada quadradinho eu vou poder colocar alguma informação. Tem um detalhe importante que vai ser levado em consideração quando a gente for implementar o código, né? É que os índices de cada posição ali do vetor, eles têm que começar sempre no zero. Então, a primeira posição ali do vetor, o primeiro quadradinho, ele tem índice 0, certo? E como o meu vetor tem 10 posições, os índices irão de 0 até 9. Todos os termos precisam ser do mesmo tipo. Então, na linguagem C, se eu defino um vetor que é do tipo inteiro, eu só vou poder armazenar informações dentro daqueles quadradinhos ali que sejam do tipo inteiro também. Do mesmo jeito, seria similar se eu fosse definir outro tipo de variável, né? Números reais, então só números reais dentro ali dos vetores, das posições no vetor. Como declaração básica, a gente tem aquela primeira linha. Então, primeiro a gente precisa definir o tipo do vetor, se vai ser inteiro, real, caractere, enfim. Primeiro eu defino o tipo, depois o nome do vetor, que pode ser qualquer nome, e entre colchetes eu preciso definir a quantidade de itens, né, a quantidade de posições ali, né, que vai ter o vetor. Embaixo ali eu tenho dois exemplos, e na hora de você declarar o vetor, você pode já incluir as informações que você quer em cada posição ali, ou você pode fazer isso depois, né. Então, no primeiro exemplo, eu defino um vetor do tipo inteiro, que se chama vet, que tem 2 posições. E ali, na própria declaração do vetor, eu já estou incluindo as informações. Né? Então, na primeira posição do vetor, que tem índice 0, eu estou incluindo o 56. E na segunda posição do vetor, que tem índice 1, eu estou incluindo o 77. Ambos são números inteiros, então tá tudo ok. No segundo exemplo, eu crio um vetor do tipo com números reais, do tipo float. Ele se chama vetor 1 e tem 9 posições. Ali eu não incluí as informações nele ainda. Você pode fazer isso posteriormente no código. Bom, agora eu vou resolver um exercício. E o objetivo dele é criar um programa para calcular a média de 2 provas para cada aluno de uma turma. E eu defini ali alguns requisitos, né, para esse exercício, que é criar um vetor com 3 posições. Na primeira posição, leia a nota da P1, né, da prova 1, e na segunda posição, leia a nota da P2, da prova 2. E a terceira posição desse vetor vai armazenar a média dessas duas provas. Depois que eu li essas notas e calculei a média, eu vou imprimir na tela aprovado para uma média maior ou igual a 7, ou reprovado para uma média menor que 7. E para eu sair desse laço, né, que eu vou estar lendo a nota de vários alunos, quando a nota da P1 for igual a -1, eu vou sair desse laço e encerrar o programa. Então, vamos lá. Bom, aqui eu abri o CodeBlocks, defini as bibliotecas e vou criar o programa na função principal. O exercício pede para a gente criar um vetor com 3 posições. Então, eu vou criar um aqui, um vetor chamado vetor, com 3 posições. Eu vou criar também 2 variáveis para as notas das provas. Como na terceira posição vai ter a média dessas duas provas, provavelmente vai ser um número quebrado, com vírgula,
Então, eu criei um vetor do tipo float. A primeira coisa que a gente precisa fazer, então, é ler a primeira nota, né? Antes de entrar em um looping. Então, eu vou ler a primeira nota e armazenar na variável P1. Ok. Enquanto a variável P1 for diferente, enquanto a variável P1 for diferente de -1, porque tinha aquele critério de parada, né? Eu vou ler a nota de todos os alunos e quando a primeira nota for -1, eu tenho que parar o programa, né? Só que enquanto a nota da P1 for diferente de -1, eu vou executar o que tiver aqui dentro desse while. Eu tenho que fazer a manutenção desse looping, né? Eu tenho que ler de novo a variável, porque aqui eu li só uma vez, isso aqui vai executar só uma vez. Então, eu já vou adicionar até aqui, no final do while, esse mesmo comando, porque eu vou precisar ler de novo a nota da P1. Então, enquanto a nota da P1 for diferente do -1, eu vou executar o que tiver aqui, que a gente já vai definir, e eu leio de novo a nota da P1, ele vai retornar aqui para ver a condição. Se for diferente de -1, executa de novo. Se for igual a -1, ele vai sair do while e o próximo comando que a gente tem aqui só retorna 0. Então, encerra o código, né? Então, aquela parte de verificar se é -1, para encerrar o código, a gente já completou. Beleza. Agora eu preciso preencher o vetor que a gente criou, certo? Então, na primeira posição do vetor, a primeira posição do vetor tem índice 0, né? Não é 1. Então, na primeira posição do vetor, que tem índice 0, eu vou adicionar a nota da P1, né? Então, a primeira vez que eu for executar esse programa, ele vai ler essa nota, P1, vai verificar essa condição e vai executar e vai armazenar o conteúdo da prova 1 na primeira posição do vetor, né? Aí ele lê de novo e executa isso tudo de novo. Ok. Eu preciso agora ler a nota do P2. Então, eu vou ler a nota e armazenar na variável 2, na variável P2. Eu vou também armazenar isso na segunda posição do vetor. Segunda posição do vetor, índice 1. Vou armazenar aqui P2. Ok, então aqui eu li as duas notas das provas, certo? Agora eu preciso calcular a média dessas duas provas na terceira posição do vetor. Então, vetor na terceira posição, que tem índice 2, eu vou armazenar a média dessas provas, que é só P1 mais P2 dividido por 2, certo? Então, aqui eu acabei de preencher o vetor. Primeira posição P1, segunda posição P2, na terceira posição eu tenho a média dessas provas. Ok, agora eu preciso verificar aquela questão do aluno estar aprovado ou não. Aqui é só uma condicional simples, então, se o vetor na posição 2, certo? Que contém a média, isso aqui é a média. Se a média, né, desse aluno for maior ou igual a 7, ele foi aprovado. Então, eu vou imprimir na tela, printf, aprovado. Vou pular uma linha também. Ok. Se ele não foi aprovado, ele foi reprovado. Então, eu imprimo isso na tela também. Aqui eu não preciso colocar outra condição, né? Tipo, aqui eu já tenho, se a nota for maior ou igual a 7, ele está aprovado. A única condição que restou aqui, né? Se o número não for maior ou igual a 7, ele só pode ser menor que 7. Então, se não, ele foi reprovado. E vamos executar.
Então, a nota da P1, por exemplo, 7 e 8, ele foi reprovado. Se ele tirou 4 e 3, ele foi reprovado. Eu só esqueci aqui de colocar na tela a nota da média. Aqui, média. Média 2 pontos, ele vai escrever, né? E eu só coloco aqui, vetor na posição 2. Vetor na posição 2 é a média, né? Então, ele vai só colocar aqui o valor que foi calculado. Média 5 reprovado. Ok. Só pular uma linha aqui. Não dessa maneira, né? Ok. Executando de novo. Primeira nota 7, segunda 8, média 7,5 aprovado. Primeira nota 2, a segunda 1, média 1,5 reprovado, 9 e 10. Média tal, aprovado. Posso fazer isso quantas vezes for necessário aqui, né? A média dos alunos de uma turma. Levando em consideração só 2 provas, né? E a condição de parada é que a nota da primeira prova fosse -1. Então, se eu coloco -1, o programa encerrou. E basicamente é isso. Bom, por hoje é isso. Obrigada por assistir o vídeo e deixe meu contato ali caso tenha alguma dúvida sobre essa aula ou sobre algum outro tema relacionado à linguagem C. É isso, obrigada.